Oi pessoal, estamos iniciando mais uma videoaula, onde o tema da aula de hoje são atuadores pneumáticos, ou cilindros. São elementos mecânicos que, por meio de movimentos lineares ou rotativos, transformam em energia pneumática a energia cinética gerada pelo ar pressurizado e em expansão, produzindo assim um trabalho. São muito utilizados devido principalmente ao elevado custo dos motores, que geram movimentos retilíneos por meio de elementos mecânicos acoplados a esses motores elétricos. Atuadores pneumáticos lineares, conhecidos como cilindros pneumáticos, são constituídos de um tubo cilíndrico, tendo suas extremidades fechadas por tampas, as quais contêm uma conexão para admissão ou exaustão do ar. Uma das tampas possui um furo central, pelo qual se movimenta uma haste, que na extremidade interna possui um êmbolo com vedação, que pela ação do ar expandido no interior do tubo cilíndrico, possibilita o movimento de expansão ou retração dessa haste. São classificados basicamente em dois tipos: cilindro de simples ação e cilindro de dupla ação. Cilindro pneumático linear de simples ação. São atuadores cujo movimento de retração ou expansão é feito pela ação de uma mola interna ao tubo cilíndrico, camisa, podendo ainda ter retorno por força externa. Então a parte de fora do cilindro é chamada de camisa. Aí nós temos aqui a entrada do ar pressurizado, aí aqui temos o êmbolo. Então quando o ar entrar aqui ele vai empurrar o êmbolo, empurrando a força da mola e fazendo a extensão da haste. Então isso aqui é a haste do cilindro. Então aqui é uma visualização de um cilindro de simples ação, retorno por mola. Princípio funcional. Então, através do comando de uma válvula direcional, que ao ser acionada permite que o ar comprimido, provindo da linha de alimentação, seja injetado através de uma mangueira, na conexão 1, elevando-se a pressão na câmara posterior até o ponto de superar a força exercida pela mola, provocando com isso o movimento da haste. Enquanto a válvula permanecer acionada, a pressão do ar continuará atuando no interior do cilindro, mantendo a haste distendida. Somente com o desligamento da válvula é que o fluxo de ar para o interior do atuador vai cessar, servindo agora a mesma conexão para a exaustão do ar, em função da força restauradora da mola. A mola para o uso desse tipo de atuador é dimensionada para possibilitar um rápido retorno da haste, sem contudo permitir que a velocidade de retorno seja demasiadamente elevada a ponto de absorver grande energia cinética e dissipá-la com grande impacto do êmbolo no fundo da câmara. Simbologia. As figuras abaixo então vão representar a simbologia normalizada, de acordo com a norma DIN e a norma ISO, para esse tipo de atuador. Então nós temos aqui, primeiro simbologia aqui, é um atuador linear de simples efeito, normalmente retraído, com retorno por mola. E aqui no B nós temos um atuador de simples efeito, normalmente distendido, com retorno por mola. O mais comum é trabalhar com ele inicialmente retraído, mas existe a possibilidade de trabalhar com ele normalmente distendido. Aqui temos uma foto de um cilindro linear de dupla ação, que é o segundo tipo. Então nesse segundo tipo nós não temos mola. Então a gente tem aqui a entrada de ar, aqui o êmbolo, a haste do cilindro, aqui a camisa, né? Neste caso aqui, para fazer o cilindro avançar, nós temos que entrar com ar pressurizado deste lado e ele vai sair do lado de cá. Para fazer ele retornar, aí nós temos que jogar pressão do lado de cá para ele empurrar de volta e aí o ar sai pelo lado de cá. Essa aqui é a entrada e essa aqui é a saída. Quando ele está estendendo, e aqui é a entrada e aqui saída quando ele está retornando. Princípio funcional. Então, em estado normalmente não acionado, o atuador que é comandado por uma válvula é mantido recuado em função do ar que mantém preenchido sua câmara frontal. E ao ser comutado essa válvula,
será permitido que o ar comprimido, provindo da linha de alimentação, seja injetado através de uma mangueira na conexão 14, elevando-se a pressão da câmara traseira até o ponto de superar as forças de atrito e a que estiver se opondo ao movimento da haste, provocando com isso a sua extensão. Enquanto a válvula direcional permanecer acionada, a pressão do ar continuará atuando no interior do cilindro, mantendo a haste distendida. Somente quando a válvula é comutada novamente para o sentido oposto, é que o fluxo do ar para o interior da câmara traseira é cessado, servindo agora a mesma conexão para a exaustão do ar. Enquanto o ar provindo da linha passa a ser insuflado pela conexão 8 à câmara frontal, provocando com isso o retorno da haste. Simbologia. Então aqui é a simbologia de ISO. Nós temos um cilindro de duplação. Então nós temos duas conexões. Cilindros pneumáticos lineares com amortecimento. Tal como em automação hidráulica, em automação pneumática, os amortecedores de fim de curso têm a mesma aplicação, que é absorver a excessiva energia cinética gerada em função da elevada velocidade de avanço ou retorno que o atuador vem a desenvolver durante o seu funcionamento. Lembremos, pois, que em toda massa, quando posta em movimento, seja com velocidade constante ou variável, haverá sempre a dissipação de energia cinética, dado pela equação 1. Então aqui nós temos a energia cinética é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. No caso, a velocidade em cilindros normalmente é calculada como sendo o curso do cilindro dividido pelo tempo de avanço. No caso aqui, se a gente tiver a massa em quilogramas, a velocidade em metros por segundo, a energia vai ser dada em joules. E aí o curso estaria em metro e o tempo estaria em segundo. Assim, analisando internamente um atuador linear pneumático, observamos que o conjunto êmbolo mais haste constitui uma massa M que, quando aplicada à equação 1, juntamente com a velocidade a ser desenvolvida pelo atuador, resultará na energia cinética a ser gerada pelo conjunto. Essa energia cinética, ao final do curso do atuador, será absorvida ora pela tampa frontal, ora pela tampa traseira, conforme o movimento de extensão ou retração da haste. Uma vez que os atuadores pneumáticos trabalham com pressões bem mais reduzidas que os hidráulicos, normalmente são produzidos em ligas de alumínio, o que os tornam mais leves e mais baratos, porém mais frágeis e assim mais suscetíveis à deformação plástica. Embora a capacidade de absorção de energia seja uma função do limite elástico do material, a repetição cíclica do impacto do êmbolo a grande velocidade conduzirá à fadiga do material. Essa velocidade limite a qual o amortecedor se faz realmente necessário gira em torno de 0,1 metros por segundo, ou 10 centímetros por segundo. Princípio funcional. Então, com a haste em movimento de retração, observamos que o conjunto êmbolo mais haste, quando ele se aproxima em alta velocidade no retorno, chegando aqui ao fundo, ele possui usinado aqui em seu centro o que nós chamamos de cavidade traseira. Então aí ele tem o seu primeiro contato através da ponta amortecedora da haste, que vai entrar dentro desse furo, bloqueando a referida cavidade, evitando com isso a continuidade de exaustão através desse furo. Não mais podendo ser exaurido por esse caminho, o ar restante na câmara traseira aqui vai ser obrigado a passar por esses orifícios aqui, orifício número 13, cujo diâmetro é bem menor que o canal de ligação da cavidade com a conexão de exaustão. Esse fato, aliado ao ajuste do parafuso, conexão de alimentação e exaustão, então tem um parafuso de ajuste, cria um efeito como se fosse uma almofada de ar, exatamente o de um amortecimento pneumático, dado que, em função dessa combinação, a vazão de saída do ar sofre uma sensível redução, diminuindo então a velocidade final quando do impacto com a tampa traseira. O objetivo da válvula de retenção
Então aqui tem uma válvula de retenção aqui. É justamente permitir o controle da recirculação do ar que restou na cavidade traseira, bem como na parte do ar que tenta sair pelo orifício 13 e 14 da conexão. O amortecimento na extensão da haste do atuador, com iniciação final de curso, ocorre de forma análoga. Então aqui na parte da frente também, quando ele estiver avançando, também aqui existe uma parte aqui que vai tampar essa saída aqui, obrigando a passar por esses orifícios menores para a exaustão. Então aqui nós temos o cilindro com todas as suas denominações. Teria aqui, ó, cavidade traseira, conjunto válvula de retenção, câmara traseira, câmara frontal. Então aqui é a câmara frontal, cavidade frontal, aqui é a cavidade frontal, né, onde a haste do cilindro, conjunto válvula de retenção na parte dianteira, conexão de alimentação, exaustão com regulagem de amortecimento aqui na parte da frente, orifício de saída para amortecimento no avanço, então tem um orifício aqui menorzinho, né? Bucha amortecedora, essa bucha amortecedora, quando ele avançar, ela vai amortecer aqui, tampar aqui para obrigar a passar para cá, né? Depois temos o êmbolo, a ponta amortecedora da haste, que no caso aqui é quando ele está retornando, ele tem essa ponta amortecedora que vai entrar aqui dentro. O orifício de saída para amortecimento no retorno. E a conexão de alimentação e exaustão com regulagem de amortecimento aqui na parte traseira. Simbologia. Então as figuras representam a simbologia normalizada de acordo com a norma DIN ISO para esse tipo de atuador. Então amortecimento fixo no avanço e no recuo. Amortecedor fixo somente no avanço. Amortecedor fixo somente no recuo. Amortecedor regulável no avanço e no recuo, amortecedor regulável somente no avanço e amortecedor regulável somente no recuo. Cilindros pneumáticos de duplação especiais. A busca de soluções para situações mais específicas, como por exemplo a simultaneidade de movimentos, o seu escalonamento, atuação com alto impacto, a necessidade de regulagem de curso, velocidade altamente controlada e deslocamentos de precisão, etc., levou a pneumática a desenvolver variantes para os atuadores pneumáticos de duplação. A seguir, iremos apresentar alguns cilindros com algumas dessas variantes. Então aqui nós temos cilindros de haste passante. Consiste em um atuador linear de duplo efeito, que possui duas hastes contrapostas, ligadas por intermédio do êmbolo. Este tipo de atuador permite a execução de trabalhos idênticos realizados simultaneamente, pois enquanto uma haste recua, a outra avança. Então a ideia é, aqui ele faz um trabalho quando está avançando para cá, quando ele faz a volta, ele faz um trabalho desse outro lado. Uma característica importante desse tipo de atuador é que a força de avanço e retorno são idênticas, isso porque a força de avanço de qualquer uma das hastes é também a força de retorno da outra. A força de avanço de ambas as hastes é dada pelo produto entre a pressão de trabalho e a área da coroa do êmbolo, que nós chamamos de área efetiva. Então aqui nós temos a haste, um corte aqui, né, do cilindro, aqui a parte da haste, aqui a parte do êmbolo. Então a área total menos a área que é referente à haste é o que nós chamamos de área efetiva. Então eu faço a conta total externa menos a área interna. E aí eu posso pôr em evidência aqui, né, o π. Vai ficar diâmetro do êmbolo ao quadrado menos o diâmetro da haste ao quadrado dividido por 4. Chamado de área efetiva. Então tanto a força de avanço de um lado como do outro vai ser pressão vezes essa área efetiva. Simbologia. Então a simbologia, segundo a norma ISO, é um símbolo aqui com um êmbolo aqui com haste para os dois lados. Então essa é uma representação simbólica com um cilindro com haste passante. Um outro cilindro especial é o cilindro duplex, chamado cilindro tandem. Resulta de dois atuadores lineares de duplo efeito,
de mesmo diâmetro, montados em série, o que possibilita como característica principal a elevação da força de avanço entre 82% a 97% e a duplicação da força de retorno. Neste tipo de atuador, quando a válvula de comando acionar o seu disparo, as conexões 1 e 3, então aqui nós temos a conexão 1 aqui e conexão 3 aqui, são alimentadas simultaneamente com a pressão de trabalho, e as conexões 2 e 4 servem de exaustão. A força de avanço é dada pela soma das forças individuais de cada atuador. É como se eu tivesse dois atuadores. Análise da força de avanço. A força de avanço de um atuador linear pneumático, então ela é dada pela seguinte função. Força de avanço, pressão vezes área, onde P então é a pressão, e a área é onde a pressão exerce força no sentido do movimento. Como ambos os atuadores têm mesmo diâmetro interno e mesmo diâmetro de haste, nós vamos ter a seguinte condição. Que aqui a área efetiva 1, aqui, ó, aqui e aqui, então área efetiva 1, área efetiva 2 e área efetiva 3, são todas iguais e nós vamos chamar de área efetiva. E só aqui que nós temos uma área maior, que é somente a área do êmbolo. Essa tabela abaixo aqui apresenta uma análise comparativa entre as forças de avanço e retorno de um atuador normal e um atuador duplex contínuo ou atuador tandem. É possível verificar que nas duas últimas colunas, o aumento percentual nas forças de avanço e retorno que o segundo atuador tem em relação ao primeiro. Então aqui nós temos vários tipos de cilindros, diâmetros do êmbolo e diâmetro da haste, valores comerciais. E aqui no final aqui nós temos a diferença de força entre um cilindro tandem e um cilindro normal. Então neste caso aqui nós temos um ganho de 86% e dependendo do tipo do cilindro vai variando. Então nós chegamos aqui neste último aqui, nós temos um ganho de praticamente 96% de força. E a força de retorno sempre é o dobro. Então é 100% de ganho na força de retorno e a força de avanço pode chegar até 96%. Cilindro duplex geminado. É uma variante de atuador duplex modificado para atender a grandes deslocamentos e deslocamentos escalonados, sem, no entanto, a necessidade de aplicação de força elevada, podendo, por isso, ter diâmetro da camisa reduzido. Sua estrutura consiste em dois atuadores pneumáticos de duplo efeito, montado um de costas para o outro, não necessitando ter mesmo diâmetro ou sequer mesmo comprimento de curso. É como se tivesse dois cilindros independentes, um virado de costas para o outro. No caso 1, nós podemos ter comprimentos iguais ou podemos ter comprimentos diferentes. Vamos analisar primeiro com comprimentos iguais. Vamos analisar então primeiramente com os comprimentos iguais. Então imaginemos aqui que eu tenha fixado o primeiro cilindro para ele não se movimentar e os dois estão recuados. Essa aqui é a posição inicial. Então o comprimento dele está até aqui. Aí eu avanço o segundo cilindro, deixando ainda o primeiro recuado. Quando eu avançar o segundo cilindro, ele vai avançar um curso L2. Então avançou aqui L2. Aí é uma posição intermediária. Agora eu avanço também o primeiro cilindro. Então fazendo o cilindro avançar aqui, como aqui está fixo, ele vai deslocar para o lado de cá. Agora ele vai avançar quanto? O comprimento do primeiro, que é L1. Se eles forem iguais, o L é o L1 mais L2, que é a terceira posição. Vamos analisar agora o cilindro com os comprimentos diferentes. Então imaginemos da mesma forma que eu fixe aqui, para ele não se movimentar nesse sentido, somente neste. E aí eu estou com os dois recuados.
Aí, imaginemos que eu faça avançar somente o segundo cilindro. Ele vai avançar um comprimento L2. Uma posição intermediária 1. Uma segunda posição seria, eu deixo esse segundo recuado e avanço o primeiro. Aí, se eu avançar só o primeiro, ele vai avançar L1, que é um pouco maior do que o L2, uma posição intermediária 2. E aí, numa terceira posição, eu avanço os dois cilindros. Então, se eu avançar os dois cilindros, eu vou ter o avanço L1 mais L2. Então, existem aqui 3 posições, 4 na verdade, né? Com os dois recuados, só o segundo, só o primeiro e os dois avançados. Tendo um dos cursos comprimento igual ao dobro do outro, se eu tiver que o L1 é 2, L2, e aqui ele vai andar L sobre 3, sendo L, então, aqui a soma dos dois, né? Então, aqui vai ter L sobre 3, aqui 2L sobre 3, e aqui o comprimento total L. Então, ele vai andando de 1/3 em 1/3 com as combinações. Cilindro de alto impacto. Externamente é como um atuador normal de duplação, entretanto internamente a câmara traseira possui uma divisão formando uma pré-câmara A. Então aqui tem uma pré-câmara aqui. Desse modo, a câmara traseira fica dividida então em duas partes, sendo que a ligação entre a pré-câmara e a nova câmara traseira se dá através de um pequeno orifício B. Então, eu vou ter só um furo aqui no meio, que fica bloqueado pela ponta traseira quando ela estiver recolhida. Então, se o cilindro estiver recolhido, ele vai ficar aqui tampando esse orifício. Princípio funcional. Ao comandar o avanço do cilindro, o ar comprimido inicialmente acessa a câmara A, e uma vez que a área do orifício da ligação B é relativamente menor que a área interna da própria pré-câmara, e ainda inicialmente o orifício encontra-se bloqueado pela ponta traseira da haste, a pressão do ar irá elevar-se na pré-câmara até que a força desenvolvida possa vencer as forças opostas, fazendo com que o conjunto haste mais êmbolo inicie um rápido movimento, distendendo-se e gerando grande quantidade de energia cinética. Então aqui inicialmente ele está fechando aqui, aí ele vem aqui, vai criando uma força grande aqui e empurra ele rapidamente aqui. A importância do orifício B nessa concepção é a da produção da elevada energia cinética necessária a esse tipo de atuador, que tem como aplicação basicamente os serviços de prensagem, rebitagem e cortes, principalmente. A alta energia cinética é gerada durante o movimento inicial de extensão do atuador. Essa elevação é proporcional à elevação da velocidade do ar ao passar através do orifício B. Da mecânica dos fluidos, é sabido que o fluxo de massa, variação de massa, né, de um fluido, seja ele incompressível ou compressível, permanece sempre constante ao longo de uma tubulação pela qual escoe, independente de quaisquer variações em sua seção transversal. Pode-se afirmar que no instante que se inicia o movimento da haste, depois de vencidas as forças que se contrapõem ao movimento, a taxa de massa que passa pela seção transversal da pré-câmara é igual à que passa pela seção transversal do orifício. Portanto, a derivada da massa em relação ao tempo da massa 1 é igual à derivada da massa 2 em relação ao tempo. Lembrando então que a derivada é a taxa de massa, é a variação de massa em relação ao tempo. Então, lembrando também que a derivada de massa em relação ao tempo é ρ vezes a velocidade vezes a área. Então, nós temos então a variação massa específica do fluido em quilograma por metro cúbico, a velocidade de escoamento é metros por segundo e a área da seção em metros
quadrados. Substituindo 2 em 1, nós vamos ter que o produto ρVA se mantém constante, que é a variação de massa. Eliminando o termo da massa específica, que é constante, e substituindo os valores, nós temos que a velocidade vezes a área do êmbolo é igual a velocidade 2 vezes a área do orifício. Isolando V2, obtemos a velocidade com que o conjunto parte da sua posição de repouso. Então, a velocidade 2 vai ser igual a velocidade 1 vezes a área do êmbolo dividido pela área do orifício. Sendo V1 uma velocidade normal desenvolvida pelo cilindro, se não houvesse a pré-câmera, ela seria dada pelo comprimento da haste do cilindro dividido pelo tempo de avanço, onde L é o curso então do cilindro e aqui é o tempo de avanço. Substituindo na equação, então nós temos que a velocidade de avanço para esse tipo de cilindro vai ser comprimento da haste dividido pelo tempo de avanço vezes a área do êmbolo dividido pela área do orifício. A energia cinética de uma massa qualquer deslocando-se com velocidade v é dada então por 1/2 de mv². E nesse caso, a massa corresponde ao conjunto haste mais êmbolo e a velocidade será obtida da equação 7. A equação da energia cinética desenvolvida pelo conjunto haste mais êmbolo em um cilindro de alto impacto, então vai ser dada, substituindo então aqui a velocidade pelo que nós já tínhamos deduzido anteriormente, nós vamos ter que a energia cinética vai ser 1/2 vezes massa, curso do cilindro dividido pelo tempo de avanço, vezes a área do êmbolo dividido pela área do orifício, tudo isso ao quadrado. Comparativo entre um cilindro normal e um cilindro de alto impacto. Então, consideremos um atuador pneumático normal e um atuador de alto impacto, cujas dimensões são dadas abaixo. Então, nós temos aqui um cilindro normal, com um diâmetro de êmbolo de 20 cm, curso de 15 cm, uma massa de 2,5 kg e um tempo de avanço de 1,5 segundos. E o cilindro de alto impacto, com diâmetro do êmbolo de 20 cm, um diâmetro do orifício de 4 cm, o mesmo curso, a mesma massa e o mesmo tempo de avanço. Determina as velocidades de avanço e a energia cinética dissipada para os dois tipos de cilindros. Então, no cilindro normal, nós vamos ter que a velocidade de avanço é o curso dividido pelo tempo de avanço. Vamos chegar a uma velocidade de 10 cm por segundo. E a energia cinética vai ser dada, então, 1/2 de mv², e aí substituindo aqui, passando para metros por segundo, né? Nós vamos ter a energia em joules. E para o cilindro de alto impacto? Então, no cilindro de alto impacto, nós vamos ter que a velocidade de avanço é o comprimento dividido pelo tempo de avanço, vezes a área do êmbolo dividido pela área do orifício. Aí, fazendo as contas todas aqui, né? Lembrando que a área πd² dividido por 4, cancelamos tudo aqui, só fica diâmetro do êmbolo dividido pelo diâmetro do orifício ao quadrado. Aí, substituindo e fazendo as contas, chegamos a 250 centímetros por segundo. Então, observe que inicialmente era de 10 centímetros, agora nós temos uma velocidade de 250 centímetros por segundo. Passando para metros por segundo, para poder calcular a energia cinética, então nós vamos ter que a energia cinética é 1/2 de mv², e fazendo as contas, agora nós temos uma energia cinética de 7,8 joules, infinitamente superior à energia cinética de um cilindro normal. Ou, de uma outra forma, aqui simplesmente eu já faço direto, substituindo então a velocidade ao quadrado aqui e colocando todos os valores na fórmula, e vou obter o mesmo resultado.
Então eu posso fazer em 2 etapas ou eu posso fazer já direto, lembrando então que a equação vai ficar essa daqui, né? Então aqui a gente tem um comparativo. Então no cilindro normal nós teríamos uma velocidade de 0,1 metros por segundo. No cilindro de alto impacto, 2,5 centímetros por segundo. Uma energia cinética de 0,0125, aqui uma energia no cilindro de alto impacto de 7,8. Teremos um aumento da velocidade de 2.400 vezes e um aumento de energia cinética de 62.400 vezes, que é uma energia extremamente superior. Atuadores pneumáticos giratórios. O estudo da cinemática demonstra a impossibilidade da utilização dos atuadores pneumáticos lineares para execução de movimentos com ângulos superiores a 120 graus, conforme pode ser visto nesta figura. Então, esse aqui é um dispositivo de movimento angular a partir de um cilindro linear, montado num sistema de alavanca oscilante. Então, eu tenho aqui um sistema aqui, que ele está fixo, e aí eu faço o cilindro recuar ou estender. E aí, no caso, o ângulo máximo que ele vai conseguir aqui, 120 graus. Objetivando a solução desse problema, desenvolveu-se o atuador pneumático giratório, também conhecido como cilindro pneumático oscilante, que possibilita deslocamentos angulares de até 360 graus. Então aqui nós temos o cilindro pneumático oscilante centrado por mola. Então aqui tem um conjunto de engrenagens, aqui nós temos uma mola. São utilizados quando é preciso efetuar uma movimentação do tipo rotativo alternativo. São constituídos de um cilindro normal de duplação, no qual acima da haste roda uma cremalheira que se engrena perfeitamente em uma roda dentada, conforme a figura abaixo. Então nós temos aqui uma cremalheira e aqui vai girando aqui através dos dentes. Então o cilindro vai avançar aqui e vai provocar um movimento rotatório aqui. A tabela abaixo apresenta algumas características técnicas de uma série de atuadores pneumáticos oscilantes de um catálogo da Festo. Então, no caso aqui, eu tenho os vários tipos aqui de cilindros. Diâmetro do atuador, né, então de 40, 50, 63, 80 e 100. O ângulo de giro padrão, e a gente pode ter um ângulo de giro especial de até 360 graus. Então a gente pode comprar com um ângulo de 90, com um ângulo de 180, de 270 ou de 360. A faixa de operação vai de 2,5 até 10 bar. Aí aqui tem algumas características, né? Qual é o curso de amortecimento, qual é o torque a 6 bar, carga admitida no eixo, movimento de inércia admitido, né? Então tudo isso tem que ser levado em conta se for utilizado os cilindros para ter movimentos rotatórios. A simbologia normalizada, segundo a DIN, para esse tipo de atuador é uma meia circunferência aqui, com 2 triangulinhos. Então isso aqui é uma representação simbólica de um cilindro pneumático oscilatório. Encerramos então aqui essa nossa videoaula, onde vimos os vários tipos de cilindros utilizados em pneumática e que nos será útil para projeto de máquinas. Espero vê-los numa próxima. Até mais!